Salve, salve galera do Mais Nós. Beleza? Estão me ouvindo? Conseguem me ver bem? Tudo bem, galera? Aqui quem fala é Matheus Favra, da coordenação estadual do Movimento de Educação Popular Mais Nós. Beleza? Estamos aí começando mais uma aulinha. Hoje com convidados muito especiais, super parceiros nossos. Esperar aí a galera poder chegar mais. Acho que agora tá rolando, né? Show. Bom, galera, hoje a aula é sobre como estudar. Como que você aí que está na sua casa, como é que você vai conseguir estudar. Beleza? A gente tem dois convidados hoje, o William Correia e a Nina da Hora, nossos convidados aí que daqui a pouquinho eles vão chegar também, já estão aqui, beleza? O nosso Wesley está com um problema na câmera dele, a gente não está conseguindo visualizar a câmera dele, mas daqui a pouquinho eu acho que ele vai conseguir voltar, beleza? Só para lembrar, gente, que a gente está nesse momento aí de pandemia, né? Então, justamente por isso que é importante que vocês fiquem em casa, por isso que a gente está fazendo essas aulas ao vivo para vocês, beleza? Então, fiquem em casa, sigam a gente, né, no nosso Instagram, @maisnosoficial. A gente está com várias dicas também sobre o coronavírus, como se proteger, enfim, acompanha a gente lá, beleza? E também estamos com a campanha Adie Enem, né, por entender que é inadmissível que a gente mantenha os prazos do Enem, né, mesmo nesse momento de pandemia. Né? Mas é importante lembrar que nessa sexta-feira agora já encerra o prazo para pedir a inscrição, a isenção. Né? Então você que vai pedir isenção, se liga que essa sexta agora termina o prazo. Bom, deixem suas dúvidas aqui, beleza? Vamos começar rapidinho. Vou chamar para cá agora o William Correia, beleza? Para a gente começar essa conversa. Show? Então, chega mais aqui o William. E aí, beleza? Salve, salve, mano. Como é que tá? Tranquilo? Tudo bem, querido? Tudo bem. Como é que tá aí pra Uma você? honra. Tá dando pra me ouvir, me ver? Cara, eu tô ouvindo, acho que a galera também tá falando aqui que tá tranquilo. É Ah, que muito bom bom. pra gente receber um educador como você aí. O William é professor de biologia e ciências também na rede pública, né? E vai Isso. poder, que vai poder compartilhar aí com a gente esses saberes, É isso. certo? Tamo junto, cara. Obrigado pelo Então aí. convite, primeiramente aí. É aí que eu não tô te escutando direito. É todo teu. Pode ir. Foi mal, que Pode tá. ir. Posso ir? Tá, porque eu não tava escutando Pode aqui. ir. Deu um delay. Então, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu tô meio aqui aprendendo essa tecnologia nova aí de usar a live no Facebook. Eu tenho feito live lá no Instagram, mas aqui no Facebook é a primeira vez. Então, para mim é tudo muito novo. E aí eu vou tentar ver aqui o feedback de vocês, para ver se dá tudo certo aqui. Então, o Matheus ele fez um convite para eu falar um pouquinho para vocês hoje, junto com a Nina da Hora, sobre dicas de organização de estudos, né? Quando você mora em periferia, quando você mora em favela. E uma parada que é muito importante, assim, nesse momento, né? É a gente entender que tem que ficar em casa mesmo, assim, o isolamento social é fundamental, e aí fala até como professor de biologia, é fundamental para que a gente consiga reduzir isso o mais rápido possível, sabe? Então fique em casa, então essa iniciativa aqui é muito importante. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E, assim, as dicas que eu vou falar para vocês são dicas baseadas em evidência científica, tá? Isso é fundamental também. Claro que eu vou trazer muito da minha experiência como morador de favela, né? Moro aqui no Morro dos Macacos, nasci e fui criado aqui, mas eu vou trazer principalmente evidências assim, científicas de estudos nacionais e internacionais sobre o que tem funcionado mais e tentar adaptar, né, para o cenário de periferia, para o cenário de favela. Eu não sei se vocês estão me escutando, se estão vendo, que eu tô vendo aqui tudo meio tremido, mas espero que sim. Isso é fundamental.
Então, assim, isso tudo faz parte de um grande cenário, né, de estudos, que é a educação baseada em evidência, que é a gente entender o que funciona melhor na educação, né, segundo testes, segundo evidências científicas mais gerais. Então, as dicas que eu vou passar são baseadas basicamente nas neurociências, né, numa área hoje que é muito nova no mundo, que é a neuroeducação, né, que é a ideia de tentar buscar evidências neurocientíficas para embasar os processos educacionais. E aí eu gravei um vídeo para o meu canal, tem um canal no YouTube que é Professor William Corrêa, e eu gravei um vídeo lá sobre isso há um tempo atrás, 10 dicas de estudos baseados nas neurociências, está lá no meu canal para quem quiser ver. E escrevi um texto para o Voz das Comunidades, sou colunista do Voz das Comunidades também, e escrevi um texto para lá no finalzinho do ano passado sobre isso. E aí o Matheus convidou, e aí para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Gente, vamos sem mais delongas aqui. Primeira dica que vocês precisam saber, assim, e aí eu vou ao longo das dicas falando das adaptações que a gente faz dentro da favela, né, dentro do nosso cenário que a gente vive, que é um cenário de violência, que é um cenário de várias opressões, como vocês estão ligados e ligadas já, e ao mesmo tempo é um cenário às vezes de muito mix sonoro, né? Tem muito barulho, muita gente tocando música, etc., casas muito próximas. Então tem o funk da vizinha aqui, aí aqui em cima tem a moça tocando forró, e aí na casa da frente tem a moça eclética que toca todo tipo de som. Enfim, tem na nossa casa com um monte de gente falando ao mesmo tempo e ouvindo música também, vendo TV, etc. Então é uma loucura completa, assim, em termos de mix sonoro. Isso é quase um patrimônio, talvez, cultural das periferias. Eu acho isso maravilhoso, acho isso incrível. Só que aí no processo de estudo, às vezes, é muito difícil de você se concentrar. Então, vou tentar dar algumas adaptações para como eu consegui fazer ao longo desses anos aí. Gente, primeira coisa é planejamento, cara. Você precisa saber o que você vai estudar. Assim. Você não pode... Você tem que evitar o máximo possível ir fazer as coisas que você for fazer, não só estudar, como outras coisas também, sem definir, assim, sem definir uma orientação, sabe? E aí tem vários recursos que você pode usar para se planejar, para se organizar, para organizar a sequência, para definir horários na agenda. E aí tem alguns aplicativos que eu uso para isso, mas eu não vou detalhar essa parte do aplicativo que a Nina é especialista no assunto, vai falar disso muito melhor do que eu. Mas tem vários recursos tecnológicos hoje, digitais, que você pode usar para se organizar, para colocar tarefas, para colocar horário na agenda, para se planejar. Esse planejamento ele pode ser feito de várias maneiras. E pode ser feito de uma forma muito leve também, sabe? Sem que a gente se cobre tanto. Fazer planejamentos possíveis, planejamentos reais, né? Realistas, que a gente consiga cumprir num dia. Então, tu não vai colocar que você vai estudar 10 matérias no dia, porque tu não vai, entendeu? Então, fica tranquilo, coloca que você vai estudar uma coisa ou outra naquele dia, aquilo que você precisa mais estudar e tudo mais. Então, planejamento é a dica número 1. Isso qualquer evidência científica vai mostrar que é fundamental para você conseguir atingir seus objetivos. A segunda coisa é que é melhor que você intervale o seu tempo de estudo ao invés de você ficar horas a fio, direto, estudando. Então, as evidências das neurociências tendem a mostrar que quando você pega 3 horas de estudo e coloca essas 3 horas divididas em intervalos de 15 minutos, 20 minutos, até meia hora, é melhor do que se você ficar 3 horas sem parar ali. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas no geral, as evidências científicas apontam que é melhor você organizar pequenos intervalos de estudo para que você consiga consolidar melhor a memória, para que você consiga entender melhor os conteúdos. Então, faça intervalos de estudo. Tem uma técnica, que é a técnica Pomodoro, que é até falada aí bastante na internet, que é uma técnica que você pega intervalos de 15 minutos, né, e dentre os intervalos pequenos, você precisa dar uma pausa. Né? Então, você não vai pular, né, ir de um intervalo direto para o outro. Você vai dar uma pausa, vai estudar 15, 20 minutos e vai parar. Vai beber uma água, vai meditar. Meditação é um processo muito bom também para fortalecer habilidades pró-sociais, como altruísmo, como empatia, e aumenta a concentração. Vai dar uma caminhada, vai fazer um exercício rápido, entendeu? Então, aí depois você volta. Depois você cumpre mais os outros intervalos. Então, é melhor fazer isso que você ficar 3 horas direto, tá? Então, segunda dica é faça intervalos de estudo. Coloque os tempos em pequenos intervalos ao invés de horas a fio, ok? Terceira coisa, mistura habilidades.
Então, misture habilidades diferentes para estudar. Então, é legal que você consiga pegar uma disciplina e estudar coisas diferentes dessa mesma disciplina, matemática. Vou estudar matriz, vou estudar também, sei lá, equação de segundo grau. Estou chutando coisas aqui. Na biologia, eu vou estudar cadeia respiratória e também vou estudar classificação dos seres vivos. Repara que são duas coisas muito diferentes, apesar de ligadas indiretamente, né? Mas são coisas diferentes, são áreas do cérebro diferentes que você vai explorar. É legal também você misturar disciplina, sabe? Você vai, na hora do seu planejamento, lá na dica 1, você vai colocar as disciplinas que você vai estudar no dia e vai tentar colocar disciplinas diferentes, sabe? Você vai colocar história e matemática. Você vai tentar evitar colocar. Claro que tudo, como eu falei, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que ama estudar física, matemática, química, tudo junto ali. Mas, cientificamente, é melhor que você coloque meia horinha para estudar física, depois, no outro intervalo, tu vai para história, entendeu? E aí você consegue explorar diferentes áreas do teu cérebro para que você não fique com fadiga mental, sabe? E aí você tende a consolidar aquele conhecimento que você viu naquele momento muito melhor do que se você ficar direto naquele momento ali, mesmo que você veja mais conteúdos daquela disciplina. É melhor você estudar menos conteúdos por dia, mas estudar com qualidade. O mais importante é a qualidade, não é a quantidade de horas que você estuda. Tá? Às vezes a gente se cobra muito, né? Meu Deus, fulano estuda 10 horas por dia e eu tô aqui, vou concorrer com ele no vestibular e tô estudando 3. Beleza, show! Vai ver que suas 3 horas são trilhões de vezes melhor do que as 8 horas do teu colega, amigo que vai concorrer com você. Então, cara, fica suavão, tá? Fica tranquilo. Importante realmente a qualidade. Então, misture habilidades, né? Na hora de estudar. Então, planejamento, para quem está chegando agora, planejamento, faça intervalos de estudo e misture habilidades. Quarta dica, minimiza distrações, é aí que a porca torce o rabo. Porque, tipo assim, a gente sabe que no cenário de periferia, de favela, a gente tem muitos mix sonoros, como eu comecei falando, mas as evidências apontam que é ideal você minimizar as distrações visuais e auditivas. Então, quando você vai estudar, o ideal é você tirar todos os estímulos visuais que você tem da frente. E desligar todo o som, ficar num silêncio absoluto. Mas a gente está ligado que não é sempre isso que a gente consegue fazer. Então, uma coisa que funcionou para mim, que pode funcionar para muita gente, é, cara, se tá com muito estímulo visual, vira de frente para a parede se precisar. Sabe? Tem o bibelôzinho ali, a TV ligada e não sei o que. William, não consigo ter um ambiente clean para estudar. Não vou conseguir? Claro que você vai conseguir. Claro, todo mundo é capaz. Isso eu digo corriqueiramente. Vocês são incríveis, nem conheço vocês, mas sei que são incríveis, sensacionais, inteligentes e potentes, né? Para conseguir o que quiserem, apesar de ser muito mais difícil para nós, né? E é mesmo. Mas tem formas de fazer, de tentar reduzir essa desigualdade. Isso que eu estou tentando dizer aqui para vocês. Então vira de cara pra parede, cara. Tipo, não dá pra desligar, ninguém quer tirar os bagulhos da frente ali, aqueles objetos da mesa, não dá. Vira pra parede, vai pra um lugar mais silencioso possível da sua casa e que tem uma parede livre, bota uma mesinha ali, improvisa e estuda virado pra parede. Porque aí você não vai ter estímulos visuais, você vai ver só a parede na tua frente. Tanto ideal que não seja uma parede de uma cor muito forte também e tudo mais, mas você vai na que der, tá? Então, tenta minimizar distrações, né? Tem uma tendência da gente achar que vou fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu dou conta, eu vou ver TV, vou ver Paredão e ao mesmo tempo vou ver aqui Avenida Brasil e ao mesmo tempo eu vou ver aqui o que eu tenho que estudar. Cara, não vai dar certo. Você vai achar que você está direcionando sua atenção para vários focos, é o que a gente fala que é o multifoco, sendo que a sua atenção ela não está exatamente em vários pontos, como ela deveria estar. Ela está um pouquinho direcionada para cada ponto, mas ela não está 100% em nenhum dos lugares. Então, como para estudar você precisa de 100% de concentração e foco, é fundamental que você consiga focar num ponto só. Então, minimizar a distração também tem a ver com isso. É tentar parar com essa ideia de que a gente dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Busca fazer uma coisa de cada vez. Vai ser muito mais eficiente que se você tentar prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, ok? Em relação ao mix auditivo, né, sonoro, barulhos, músicas, etc., cara, não tem muito como fugir disso, né? Então, não dá para dizer aqui que eu vou gritar pela janela, cala a boca, a galera vai desligar o som e etc. Não tem como fazer isso, eu nem posso fazer isso, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para reduzir isso. Uma delas é o fone, como eu estou usando aqui.
o fone de ouvido, um tampão de ouvido ou um fone escutando uma música que você gosta. Como eu falei, é interessante minimizar a distração auditiva. Então também não adianta, no geral, tá? Tem gente que funciona, tem gente que você colocar um rock pauleirão, alto pra caramba, vai estudar super bem. Eu tive um aluno no passado que funcionava super bem assim. Beleza. Então, o mais importante, gente, de tudo, é saber o que mais funciona pra você, que tá aí me assistindo. Isso é muito individual. Tô falando coisas no geral que a ciência tem mostrado. Então você vai busque de preferência sons que não tenham voz, sabe? Que você não tenha que prestar atenção na letra, na voz. Então, bota uma música dessas de meditação que tem no YouTube, tem um monte. Playlist, tem músicas ao vivo, né? De aquelas transmissões ao vivo, de que a música fica 10 horas direto tocando. Tem uma playlist que é muito conhecida no YouTube, que é o Lo-Fi Hip Hop, para quem gosta de rap como eu. Você bota lá o lo-fi, são beats de hip hop, lo-fi, bem lentos, sabe? Então você consegue relaxar bastante ouvindo aquilo enquanto estuda. Eu gosto muito de ASMR, tem uma galera que super detesta, assim, porque isso realmente varia de pessoa para pessoa, mas eu gosto muito da técnica ASMR e eu fui pesquisar, tem artigo mostrando, tem pesquisa mostrando que a ASMR, que é uma técnica de sons muito suaves e tal, que ativam regiões do cérebro, que ajuda no relaxamento. Tem pesquisa mostrando que, de fato, essa técnica do ASMR reduz batimento cardíaco, né, a frequência, né, a taquicardia, e melhora a tranquilidade, melhora a concentração. Isso é ótimo para estudar. E aí eu super recomendo que vocês ouçam num volume relativamente alto o suficiente para abafar o som da tua volta. Eu escrevi toda a minha dissertação de mestrado, gente, toda, basicamente, escutando a ASMR, sabe? Com gente falando, às vezes até discutindo atrás de mim, e eu ali, com um fone no ouvido, escutando a ASMR, eu olhava assim, as pessoas indo pra lá, as pessoas indo pra cá, e eu tô ali no meu mundo. Acho que é isso, é criar o seu mundo, a sua bolhazinha naquele momento, para que você consiga se concentrar 100%, ou até onde der. E aí, a ASMR, né, super recomendo, tem os sons que eu já falei de meditação, basicamente isso, sabe? Basicamente isso em termos de som. Mas se funcionar para você escutar músicas, tipo, muito aceleradas, escutar aquele funk 180 BPM, se isso te ajudar, tá tudo bem. Acho que o mais importante é você ver se está funcionando para você e você sempre registrar isso, sabe? Você dizer, não, isso aqui não funciona para mim, apesar de ter pesquisa que mostra que isso aqui não funciona, então eu vou fazer, sabe? Tem essas dicas todas que eu tô dando, a maioria eu uso, mas tem coisa que não funciona muito para mim, sabe? Então eu vou ponderar o que funciona melhor. Então, minimizar distrações no cenário de periferia, é importante você botar uma música para escutar, e aí compra aqueles fones de R$ 5 que vende no trem, sei lá, Uruguaiana, tem um monte desses aí, são ruins pra caramba, mas, tipo, dá pra abafar o som legal, entendeu? De músicas de sons externos, tá? Se o Matheus quiser, depois eu passo para ele aqui links de ASMR que eu escuto, links de músicas de meditação que eu escuto, sons de natureza que são muito legais para você conseguir se concentrar. Mas o ideal é você realmente procurar um ambiente mais silencioso. Isso é realmente pro caso de você não conseguir isso de jeito nenhum. A outra dica, acho que é quinta agora, associe textos e imagens, sabe? Tipo, você olhar para, na verdade, falas e imagens, né? Nem textos e imagens. Associe falas e imagens. Né? Quando você for estudar, principalmente isso na biologia funciona muito. Enquanto você estiver lendo, enquanto você estiver fazendo um exercício, busca assistir alguma coisa, busca ver a imagem do que você está vendo, do que você está lendo. Então, você vai estudar respiração celular, aeróbica, sei lá, que é um tema que eu gosto muito. Procure imagem de esquemas disso na internet, enquanto você lê sobre isso. No lugar que você for estar estudando, provavelmente já vai ter imagem sobre isso. Então, sempre busque relacionar essa imagem com o que você está vendo. Porque o teu cérebro ele vai fazer o que a gente chama de neuroassociação, né? Você vai lembrar do conteúdo e o teu cérebro vai automaticamente linkar aquilo a uma imagem. Para quem tem memória visual, por exemplo, isso é fundamental. Então, você vai... Lembrou da imagem, tu vai lembrar do texto, lembrou do texto, tu vai lembrar da imagem. Então, fazer essas associações são importantes pra caramba. Uma coisa que funciona bem pra caraca, que eu faço há anos, que a galera me acha doido, mas eu faço porque funciona. Autoexplicação. Autoexplicação. Então, explique coisas para você mesmo. Fala em voz alta, vendo as imagens, como eu falei na dica anterior. Mas explica para você mesmo. Treina o que você quer aprender.
né, além de anotar, fala em voz alta, sabe? Como se você estivesse ensinando para você, porque ensinar funciona para aprender melhor. Então ensine para você, ensine para outras pessoas, faça grupo de estudo, chame as pessoas para trocar ideia sobre aquele conteúdo, não fica muito no nível mental não, tenta falar mesmo sobre aquele conteúdo. Gente, a internet, eu tô assistindo ao mesmo tempo aqui enquanto falo, então aqui para mim travou, eu não sei se travou para vocês, mas por via das dúvidas vou repetir rapidamente o que eu falei. Eu falei que é importante auto-explicar, se explicar para si mesmo, falar em voz alta, ou ensinar para outras pessoas que estejam com você ali, sabe? Que participam da aprendizagem com você. Sei lá, chama tua mãe e fala: mãe, posso te explicar sobre, sei lá, fosforilação oxidativa, replicação do DNA, né, tradução de proteínas. Talvez ela não esteja interessada, provavelmente ela não vai estar. Mas aí você explica mesmo assim, se ela topar, claro. Aí, além de você estar ensinando a sua mãe uma parada que ela talvez não saiba ou não lembre, você vai estar treinando a tua aprendizagem, sabe? Que você vai aprender mais com esse processo de ensino. Se não tiver ninguém para falar, fala com você, sabe? Fala com você mesmo. Fala para frente pro espelho. Eu uso muito isso para fazer falas, sabe? Para quantidade de pessoas ou para uma pessoa. De 1 a 1000 pessoas eu sempre falo sozinho antes para treinar a minha sequência de fala e isso me deixa muito mais seguro, sabe? Então as pessoas me perguntam: William, como é que você lembra que sabe, esses termos malucos da biologia aí, como é que você lembra o que é monossacarídeo, polissacarídeo, disacarídeo, caramba, e fosforilação oxidativa, e Voelkeria Bancroft, como é que você lembra esses nomes doidos aí que a biologia inventa? Ensinando, sabe? É automático. De tanto ensinar isso, teu cérebro ele fica repetindo em looping determinados conhecimentos. Então aquilo fica, sabe? Aquilo fica realmente no teu cérebro. Você consolida aquilo. Tipo andar de bicicleta. Você pode esquecer o conteúdo, mas quando você tentar relembrar, teu cérebro vai fazer isso aqui, ó. E você vai lembrar, sabe? Daquela parada toda de novo. Aquelas sequências na tua mente vão se refazer, né? E aí você vai lembrar, pelo menos do principal, daquilo que você aprendeu, sabe? Essa é a grande diferença de decorar para aprender. Aquilo vai consolidar na tua mente. Beleza, falei da autoexplicação. Falar as últimas dicas agora. Quizzes e repetições, gente, são fundamentais. Fundamentais. Então, se testar o tempo inteiro. Depois que você já tiver estudado, um estudo com planejamento, com horas intervaladas, né, em pequenos intervalos, com poucas distrações, etc., você precisa se testar também para ver se você está aprendendo aquilo. Tá? Sabe? Então, faça isso constantemente. Simulados funcionam muito bem. Quizzes desses de internet, de perguntas curtas, funcionam muito bem. Tipo, no esquema de Quem Quer Ser o Milionário, no esquema desses programas aí de TV, faça esses quizzes. Tem a rodo na internet, sabe? Isso vai te ajudar muito a orientar e estruturar o conhecimento e ver as tuas deficiências. Ver onde que você precisa dar mais gás, tá? Então faça quizzes. E vocês perceberam que ao longo de toda essa fala eu tô falando de repetir. Explicar para si mesmo várias vezes, quizzes, repetição é evidência muito forte na ciência de que funciona para aprendizagem, tá? É o que eu tento fazer muito com os meus alunos, sempre fazendo revisão de conteúdo, sempre repetindo as coisas, sempre passando quiz, sabe? Às vezes até cansativo, mas teu cérebro agradece por isso, sabe? Ele lembra com muita mais facilidade. Gente, uma coisa que todo mundo faz, mas, tipo, tenta não fazer, tá? Essa é uma das coisas que mesmo não funciona pra mim. Acho que todo mundo que é estudante, ou já foi estudante, ou precisa entregar coisas, às vezes faz isso. Não estuda na véspera. Eu sei que muita gente vai continuar fazendo isso. Tranquilo, tudo bem. Você não é pior que ninguém por isso. Mas evita, tá? Evita estudar na véspera, porque teu cérebro ele vai ficar louco, sabe? Ainda mais coisas que você não sabe absolutamente nada, sabe? Não deixa para estudar na véspera o que você não sabe absolutamente nada, pelo amor de Deus, gente. Porque você vai decorar tudo no dia seguinte, filhão. Já era. Você vai ter esquecido tudo, vai lembrar de um negocinho ou outro, entendeu? Não funciona. Tenta criar uma rotina de fato, como eu falei desde o início, se planejando, criando tarefas para você, anotando na parede o que você precisa estudar, quais são as suas deficiências, criando um plano de estudos, que é uma coisa que é tema de outra live, né? Porque também trabalho com isso, com a construção de plano de estudos, para quem me pede às vezes, porque é isso, né? Você tem que ter uma rotina diariamente,
planejada, seguindo todas essas dicas é o ideal. Então não estuda na véspera, tá? Tenta não fazer isso, tenta ter uma rotina de fato, usando essas dicas. Leia, gente, essa é outra dica já. Leia bastante, sabe? Tudo que você puder. Não só livros, mas vai ler artigo científico, vai ler quadrinho, vai ler jornal, vai ler textão no Facebook, mas leia, sabe? De preferência coisas com boas referências, sabe? Então, vai ler reportagens em jornais confiáveis, vai ler estudos científicos, livros literários e etc. Porque isso vai fazer com que você amplie seu repertório de vocabulário. Isso, para quem vai fazer Enem, é fundamental. Você vai conseguir ter muito mais repertório de fala e de escrita. As palavras elas vão vir com muita tranquilidade na sua mente se você tiver essa frequência de leitura. E a última dica, gente, é durma. Durma de verdade, sabe? Tenta dormir aí naquele esquema de mas é muito barulho aqui, etc. Tiroteio que tá rolando de madrugada. Caraca, o que eu faço? Mano, é isso, é o território. Então você vai fazer dentro do que você conseguir, vai escutar um som para dormir, vai botar uma caixinha de som dessas aí, Bluetooth, JBL, ou dessas copiadas aí que a gente compra na Uruguaiana. Bota ela para tocar no volume que dê para sobrepor o barulho do tiroteio, entendeu? Tipo, deita no chão lá para se proteger e dorme com tranquilidade, com uma quantidade certa de horário, sabe? De preferência de 6 a 8 horas. É claro que eu sei que isso é muito flexível, a gente às vezes não consegue dormir, eu mesmo não consigo dormir isso na maioria das vezes, mas é o que as evidências tendem a mostrar que funcionam para consolidar a memória. O que é consolidar a memória? É converter memória a curto prazo, que é aquela que você basicamente decorou naquele momento, em memória a longo prazo, que é quando aquela memória, né, sai do teu hipocampo e ela espalha para toda a região do teu cérebro e vira vários tipos de memória, sabe? Memória visual, memória processual, e aí você aprende de fato, sabe? Porque aquilo vai ficar ali no teu cérebro quando você precisar resgatar o teu cérebro, as suas sinapses, né, os seus neurônios, eles vão resgatar isso para que você consiga lembrar daquele conteúdo, tá? E dormir é fundamental para manter essa memória sã também, essa memória boa, tá, gente? Então, revisando os conteúdos aqui, os conteúdos não, as dicas para estudar em casa. A Nina vai trocar ideia com vocês sobre tecnologia, planejamento, faça intervalos de estudo, misture habilidades, minimize distrações, associe falas e imagens, autoexplicação, faça quizzes e repetições, não estude na véspera, leia e durma. E dentro de tudo isso, gente, sempre façam práticas de meditação, práticas de encontro com você mesmo, sabe? Que você consiga relaxar, se autoconhecer, se permitir, né? Deixar aquela confusão mental, simplesmente deixar ela ir com tranquilidade, sabe? Da mesma forma que ela entrou, deixa que ela vá. Porque às vezes isso gera muita ansiedade na gente. Né? Como se a gente tivesse que dar conta de tudo em todos os momentos. Eu sou muito assim, por exemplo. Tô falando aqui, mas eu sofro de ansiedade, tipo, braba, sabe? De ter crise e o caramba. Então a meditação tem me ajudado muito, junto com a SMR, por exemplo, e outras técnicas, a não me cobrar tanto, a relaxar mais, deixar ir mais do que controlar, sabe? Tenta controlar menos. E é isso, gente. Essa é a minha contribuição. Para quem quiser conhecer mais meu trabalho, é só seguir lá nas redes sociais, @Prof. William Correia. Tem um canal no YouTube que é Professor William Correia. Tem um vídeo lá que eu falei dessas 10 dicas, para que você possa ver e rever e rever e rever. Tem um texto do Voz das Comunidades que eu escrevi também, falando dessas dicas, também com essas adaptações para a periferia, para a favela. Então é isso, o que mais assola a gente é tiroteio, é violência, é som muito alto, é estímulo visual. Então, para isso, as adaptações que eu falei, né, gente? Escutar música, escutar SMR, escutar som de meditação, conversar com as pessoas, pedir silêncio naquele momento, dialoga, sabe? E todo o resto, as outras dicas que eu falei, tenta organizar melhor o teu horário, tenta criar uma rotina, tenta não cobrar tanto de você e ficar 1.000 horas ali direto, faça pequenos intervalos. Então é isso, acho que é gentileza consigo, sabe? Eu sei que a gente tem muitas demandas e objetivos, mas a gente só vai atingir isso se a gente conseguir se respeitar também, sabe? Então é importante valorizar a saúde mental, se cuidar, sabe? Dar tempo ao tempo, não ficar se comparando com as outras pessoas, porque você é foda e isso é que importa, sabe? E é isso, gente. Vocês são incríveis, são potentes, são sensacionais e vão conseguir o que vocês se proponham fazer. Um beijo, prazer estar com vocês. É contigo, Matheus.
Eu não sei, eu não tô te ouvindo, Matheus. Também não escuto. Eu também não ouço ele. Oi. Agora, Agora foi, né? Foi. Agora Foi mal, gente. Tava desligado aqui o microfone. Tava falando que gostei muito das dicas do William. Acho que, como sempre, muito maneiro. Depois, se você quiser passar os textos, enfim, a gente coloca aqui também, passa pra Beleza. galera. De boa. Gostei muito da dica do SMR. Geralmente eu gosto de ouvir música clássica para estudar, mas vou apostar no SMR também, que acho que Funciona também. pode funcionar. E foi uma proposta essa live, depois uma outra live para plano de estudo, é isso? Se quiser. Você jogou aí? Joguei voar, se quiser, conta comigo. Entendi, a gente pode comentar. Depois, então, se vocês quiserem, galera, comenta aí quem quiser uma live sobre plano de estudo para a gente poder trocar essa ideia também. Uma coisa que eu chamei a atenção, William, foi sobre, você estava falando, né, sobre explicar, né? E eu estava lembrando de uma vez que eu estava vendo algum estudo também, tem essa relação, né? Às vezes quando você só recebe, né, só ouve ou só lê, tem um aprendizado de em torno de, acho que 5 a 10%, né? E aí você pode chegar até 90% quando você explica, né? Quando você conversa, quando você dialoga. Achei muito legal isso que você trouxe. Exatamente. Essa parada da autoexplicação e ensinar, cara, funciona, tipo, muito, muito, muito bem. Tô até com um estudo aberto aqui que fala sobre isso, e que é um estudo que testou várias técnicas de estudo usados pela galera, assim, e esse estudo mostrou que a maioria deles não funciona. Que a maioria das técnicas mais tradicionais não funcionam muito bem para aprendizagem, como, por exemplo, a marcação, né, marcar texto, por exemplo, né? Às vezes você acha que aquilo te ajuda pra caraca a lembrar, é claro que isso vai orientar o teu estudo. Então, assim, não é para deixar de usar, gente, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, fazendo testes sistematizados, não foi aquilo que mais se destacou. O ensino, por exemplo, se destacou super, sabe, nos resultados de cognição, de aprendizagem. Então, é fundamental isso. Muito massa, muito massa. Ó, então a galera já pediu ali, tá passando aqui na tela os comentários, já pediram a segunda live sobre plano de estudo. Foi de bola. Bom, enfim, se vocês quiserem depois, gente, se tiver dúvida, pode ou entrar em contato, né, diretamente com o William, também vai estar as redes sociais, tanto do William quanto da Nina, vai estar aqui depois. Mas também podem deixar aqui os comentários para a gente ir respondendo depois no final da live, tá bom? Show. Eu acho que você daqui a pouquinho vai partir, né, William? Tem que partir quando for mais 7 horas, mas eu vou tentar esticar um pouquinho aí, que eu quero muito ouvir a Nina, gente. Show. Eu admiro muito essa mulher, eu quero ficar aqui. Mas vamos tentar. Show. Então, beleza. Então, com a palavra, Nina da hora. Vamos ouvir aí o que ela tem se apresenta e fala pra gente aí. Você sabia dessas dicas, Nina? Eu sabia. Dessa última que ele falou de ensinar, eu usei muito no ensino médio, na real. É difícil aí falar depois do William, cara, arrasou. É nóis. Eu primeiro tenho que explicar a galera aí que o sobrenome da hora não é nome de youtuber, nem nome artístico, tá? É meu sobrenome mesmo, tá na RG. Eu posso provar, minha mãe também pode provar. Mas, enfim, eu estou finalizando aí a formação, a graduação em Ciência da Computação pela PUC do Rio de Janeiro. Então, eu trabalho bastante com tecnologia e ciência, principalmente divulgação científica, na real. E os meus projetos eu tento sempre ligar com a educação de alguma forma. Eu acho que, mais do que nunca, a gente está caminhando para uma cultura digital muito forte, muito mais forte do que o que a gente já tem, e uma sociedade digital. Mas só que a gente precisa tornar acessível algumas tecnologias e também a internet em si. Eu acho que uma coisa que eu tenho visto e acompanhado muito é a dificuldade de muitos amigos meus de periferia também, vizinhos e professores, de conseguirem manter a rotina de estudos online por dificuldades com a internet, dificuldades com os dispositivos que eles usam, aplicativos que às vezes indicam e que não cabem no celular, que não tem espaço no celular, que não dá para ser usado no computador, e afins, assim, acho que são problemas que eu sempre passei, problemas que sempre eu tive por perto, mas é porque eu tenho que usar a tecnologia. Então, acaba ficando, para mim, esses problemas acabam sendo recorrentes. Mas tem muita gente que não tem
essa habilidade, então como fazer nesse momento, né? Então eu tenho projetos muito focados nisso, um é o Computação da Hora, que tem uma linha mais de estudo de uma metodologia que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o processamento computacional, que é como você, ao invés de você aprender a programar, vamos dizer assim, somente isso, você entende por que você quer aprender a programar, você entende toda a filosofia por trás da construção das tecnologias e você aprende o processo da construção da tecnologia. Então, eu penso que a partir do momento que você ensina o processo para as pessoas de algo, a metodologia, elas podem aplicar de formas diferentes na vida dela. Então, a Computação da Hora tem esse objetivo com as escolas e com as universidades de ser mais uma ferramenta. E eu tenho um podcast que é o Ogunhê, que é um podcast para apresentar cientistas do continente africano para a galera e mostrar toda a contribuição que eles fizeram e fazem para a ciência mundial. Então, é mais um trabalho de divulgação científica, um trabalho da galera entender que nós não usar só a frase de não, sim, nós viemos do continente africano, nós temos sangue africanos e afins, mas entender de fato a importância dos cientistas para a gente aqui do outro lado no Ocidente. E, bom, iniciando aqui o que me chamaram para falar, na real, de tecnologia nesse momento, como eu disse, está tendo essa dificuldade da galera de acesso à internet, de acesso com dispositivos, até computador ou não em casa, e isso tem gerado uma ansiedade, né? Eu tenho percebido, a ansiedade aumentou muito, não só por conta do momento que nós estamos vivendo, mas por essas dificuldades que muitos, às vezes, não tinham como, não achavam que era mais dificuldade, porque eles tinham outros lugares para frequentar e conseguir usar a internet, conseguir usar o computador, o celular. Então, eu tinha muitos amigos que usavam o espaço da universidade com a internet e os computadores da universidade. Então, eu passava o dia inteiro na universidade estudando, ia para casa, ok, estou sem internet, mas eu consegui cumprir com a minha atividade de estudo. Então, acho que, diante dessa dificuldade, primeiro eu vou entrar com algumas alternativas que pegam o uso da tecnologia, que é, no caso, as técnicas, mas não necessariamente você precisa estar conectado e usando a internet, por exemplo. Então, a primeira delas, assim, para lidar com a ansiedade que muitos estudantes estão tendo, eu mesma, na primeira semana da pandemia, eu fiquei paralisada, não fiz nada, voltei às rotinas uma semana depois, inclusive as rotinas de projetos. Eu comecei a criar um diário de reflexões sobre tudo que está acontecendo, sobre como eu estou me sentindo nesse momento. Eu acho que é importante a gente pensar, primeiro, que muitos não têm acesso a terapias, a psicologia, a psicólogos. Muitos também não acreditam nisso, então acho que a gente precisa entender que tem esses públicos, que existem esses públicos, mas a gente precisa lidar com essa situação da melhor forma possível. Então, como o Ian falou, trouxe a ideia da meditação, eu trago uma ideia dessa reflexão que pode ser escrita, pode ser por áudio, pode ser conversando com amigos, mas de alguma forma desabafar sobre como você está se sentindo nesse momento. E não guardar isso para você, porque junto com esse guardar, o fato de você guardar para você, juntando com o ambiente, tudo que a gente está vivendo, vai piorar cada vez mais e vai se tornar mais difícil para você cumprir com todos os objetivos que têm que ser colocados ainda aí a longo prazo. A gente não sabe, o Enem não foi cancelado. O vestibular da UERJ acabou sendo o primeiro agora, pelo que eu vi, mas muita coisa ainda não foi cancelada e muita coisa está para o ano que vem, então pode se preparar agora. Então eu sei que é difícil pensar tudo isso em meio a tudo que a gente está vivendo. Então a primeira dica seria essa, do diário, essa reflexão, esse momento com você mesmo. E tem alguns aplicativos, que eu vou citar primeiro os aplicativos, que seriam interessantes de vocês verem se dá para usar no dia a dia de vocês. Né? Eu vejo muita galera indicando aplicativos, mas não mostrando um uso real dele no dia a dia. Então, a gente sabe que o Trello é ótimo para se organizar, mas por que eu usaria o Trello? Então, eu sempre fui contra o Trello, né? Então, eu tive uma mudança aí depois que eu comecei a usar ele de acordo com o que eu, de fato, preciso dele. Então, eu comecei a usar o Trello para organizar as matérias que eu estudo. Então, seria no sentido assim, por que eu escolhi o Trello e não escolhi outros aplicativos que normalmente já vêm com planejamento escolar feito? Porque sempre me deu muita agonia de aplicativos que já me trazem um template e eu não consigo customizar ele para o que eu realmente vou usar. Então, acho que a principal dica quando você está usando tecnologia é você tentar
você tem que estar livre e tem que ser livre ali na hora, customização, para você fazer da forma que você vai realmente usar, e não da forma que está sendo posto para você. E o Trello é gratuito também, e ele ocupa pouco espaço no celular e no computador também. Então, eu comecei a usar o Trello para organizar as matérias que eu tenho para estudar, né? E eu indiquei muito para alunos meus, que dá para você primeiro organizar por cores, dá para você organizar o Trello fazendo uma lista de um checklist do que você tem que cumprir dentro daquela disciplina. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar 4 de maio. Só que para eu entregar esse trabalho 4 de maio, que envolve um desenvolvimento de um sistema operacional. Enfim, esse é o tipo de trabalho que eu tenho na graduação. Mas, enfim, se eu tenho que entregar um trabalho para 4 de maio, para eu conseguir entregar esse trabalho, eu tenho que cumprir algumas etapas. Então, eu posso colocar esse checklist dentro do Trello, dentro da mesma, que ele funciona como cartões, né? Então, você pode construir cartões, cada cartão desse vale como uma disciplina. Então, dentro de uma mesma disciplina, eu coloco todas as etapas que eu tenho para cumprir. E é legal que ele sempre vai me avisando. Então, eu posso esquecer às vezes. Eu estou fazendo a etapa, mas eu esqueci de colocar isso lá no aplicativo. Ele me avisa. Então, é uma forma também de eu me manter animada em fazer aquilo ali. Ver que eu estou conseguindo cumprir cada uma dessas etapas no tempo que eu me proponho. E tem a questão das cores, que para mim é muito importante, a categorização de cor, porque aí eu assimilo melhor quando eu olho lá todo o meu mapa de cartões que eu tenho, de coisas que eu tenho para fazer, só de olhar pela cor, pelo costume que eu já estou de usar, eu já sei qual é a matéria, qual é a tarefa e afins. Então, me ajuda meio que a organizar na minha semana tudo que eu tenho para entregar. Eu acho muito importante essa questão do planejamento, como o William falou, e ter essa ferramenta que nos ajuda e que a gente pode usar elas ao nosso favor. Em paralelo a isso, né, vou citando uma dica de app, uma dica não digital, para quem não tem como fazer isso usando o celular, usando o computador, não tem acesso à internet para isso também, tem como você montar isso no papel. Né? Então, você montar, existem vários métodos, tem o método de Kanban, que às vezes é usado muito mais para os projetos, tem o método do Pomodoro, que tem um aplicativo também, vou indicar aqui para vocês, mas é importante sempre fazer esse paralelo do que você consegue fazer na mão. E você consegue transportar essa ideia do Trello para a parte física, só que aí o trabalho vai ser, você vai ter que construir um cartão por dia ou de acordo com a sua demanda. Né? E aí colorir, enfim, você pode colocar no seu quarto, eu já fiz muito isso, colocar na parede do quarto, e de uma forma que quando eu acordo eu já olho e consigo visualizar aquilo ali, o que eu tenho para fazer, é importante também. Então, seria uma forma alternativa para quem não consegue hoje usar o aplicativo. Outro aplicativo é o Pomodoro, que também é bem legal, que vem da técnica do Pomodoro, que a cada 15, 5 ou 20 minutos você descansa, então você fica ali preso a uma atividade por tanto tempo e depois você descansa por 15, 20, 25 minutos. Nesse aplicativo tem as opções de 5, 15 ou 20 minutos. Então eu deixo lá, vou agora estudar para matemática e vou estudar dentro da matemática, fazer algumas questões do Enem. Quanto tempo eu vou ficar preso nessa atividade? Vou colocar lá no aplicativo que eu vou ficar 40 minutos preso nessa atividade. Então, nos 40 minutos que o app estiver ali colocando para mim, eu vou ficar fazendo a atividade, vou tentar me concentrar nela. Sempre que acabou os 40 minutos, ele faz um barulhinho para você, lembrando que você tem que relaxar, e aí não importa se você conseguiu terminar a atividade ou não. É o momento de você relaxar e beber uma água, andar, porque a gente está passando muito tempo sentado também, então volta e meia eu estou andando, porque é meio desesperador você ficar muito tempo sentado e deitado. E o que isso ajuda? É comprovado cientificamente, e o app é feito com base nesses artigos, nessa comprovação, de que o cérebro ele consegue ficar focado por determinados minutos. Né? Depois disso, o que ele faz? Ele presta atenção no que você está falando, mas dispersa. Presta atenção, dispersa. Vai prestar atenção, dispersa. Vai prestar... Então, é necessário respeitar esse tempo e usar ao nosso favor, e usar a tecnologia para isso, para a gente conseguir estudar da melhor forma possível, de forma saudável. Também não adianta. Como também o William já falou, fazer tantas questões, estudar tanto tempo, achando que isso que traz a felicidade aí nos estudos.
Tem alguns canais que eu queria indicar também, que eu acho muito interessante, que eu estudei muito online. Eu estudei por muito tempo online, assim, não formalmente, mas eu usei muita tecnologia a meu favor nisso. E eu tenho visto que muitas dessas plataformas que antes eram pagas, elas abriram a playlist de vídeos dela para ajudar a galera nesse momento. Então, assim, tem um canal Futura que abriu tanto para a TV quanto para o YouTube, para as redes sociais deles, que eles abriram todo o conteúdo deles e criaram novos conteúdos, tanto para formar professores, quanto para ajudar os alunos nesse momento. Então, assim, é uma alternativa incrível do Futuro, é só você jogar lá, canal Futura Videoaulas, que eles têm feito um engajamento que foi logo no início que começou toda essa pandemia, tanto de conteúdos para os professores se atualizarem com o uso das plataformas digitais, quanto para os alunos complementando o que eles aprendem em sala de aula, o que eles aprenderam em sala de aula. Então, isso para colégio público é sensacional, porque muitos colégios públicos estão totalmente parados, não estão tendo nem aula online. Então, é uma forma de manter o aluno motivado, né? Porque é difícil, nesse momento, a motivação vir. Então, é uma forma e uma alternativa incrível que eu acho do canal Futura. A outra é a plataforma Me Salva. O Me Salva, ele abriu todo o pacote deles de aulas, o que eu acho incrível. Então, tinha uma licença que você tinha que comprar, né? Tinha que pagar mensalmente. Eles abriram todos os principais vídeos, principalmente do Enem. Então, tem lá, geografia, história, redação, literatura. O Descomplica, que todo mundo já segue, já conhece, tipo, é referência aí de estudos. Eles têm usado muitas redes sociais também, então eu acho super legal dessas empresas de tecnologia / educação, eles terem conseguido entender que o momento que a gente está vivendo é muito difícil pensar em pagar alguma coisa, por questões que a gente não está muita gente não está trabalhando. Então, tem essas plataformas também que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu acho que, no mais, no uso e nesse momento que nós estamos vivendo de muito uso da tecnologia e muito uso das redes sociais, é interessante pensar também como você modificar a utilização das redes sociais. Ontem, eu compartilhei um vídeo lá no meu YouTube falando sobre alternativas e atividades que os professores podem fazer utilizando as redes sociais, né? Eu comecei a perceber o seguinte, cara, tem muito amigo meu reclamando, muito professor amigo meu reclamando que os alunos não saem das redes sociais e tal. Eu falei, gente, é um mundo jovem, a gente vive. Então, como que você coloca e deixa mais legal essas redes sociais junto com as disciplinas? Então, eu compartilhei algumas dicas que eu acho que os alunos podem fazer também. A gente vê lá que no Instagram você usa muito fotos, vídeos, muitos filtros. E como que você pode alinhar isso com as disciplinas que você tem em sala de aula? Por exemplo, meu computador vai descarregar aqui. Como é que eu vou pedir minha irmã para trazer? Acho que a menina saiu, né? Deixa eu ver se eu... Então, tudo bem? Tudo bem. Tava show a aula, né? Só que acho que o computador descarregou, né? Eu acho que o computador dela descarregou, pelo que eu entendi. Sumiu aqui pra mim também. Vamos esperar ela voltar. Tá bom. Mas dá pra gente ir já conversando. Deixa eu ver, acho que não tem nenhuma pergunta por agora, né? Acho que a galera tá elogiando muito, tá gostando muito das aulas, ó. Sim, tô Vou colocar vendo alguns aqui. comentários aqui na tela. O Diego Antônio falou que as dicas estão muito boas. Se tiverem alguma dúvida, galera, manda aqui pra gente que a gente comenta agora já. É isso. Tava anotando tudo aqui. Ela falando, eu tava anotando tudo. Sim, falando da plataforma do Trello, né? Sim, o Trello. Eu uso o Trello há algum tempo já. Eu adoro. Trello e o Evernote. É legal como que as dicas estão se entrelaçando, né? A gente estava vendo mais a parte teórica, agora está vendo mais a parte de como que aplica isso usando as tecnologias, né? Acho que um pouco do que ela falou agora no final era de como que a gente
não entender a tecnologia como nossa inimiga, né? Mas sim como nossa aliada. Acho que tem muito esse estereótipo, né, no meio dos espaços de educação formal, principalmente, né? Aham. De, não pode, vou guardar o celular, enfim, Isso. como é que funciona isso muitas vezes. Exatamente. Ai, tá Rola caindo muito aqui isso. tudo. Mas, enfim, a gente entender que é nosso aliado, né? E não como é que a gente Total. pode utilizar isso na sala de aula. Sim. É claro que Você que tá no chão da escola, digamos assim, né? Que tá sim. no dia a dia ali do colégio público. William. Você também utiliza, né, a tecnologia também. Eu tenho acompanhado que você falou que usa as plaquinhas, né, para sim Aham. ou não, verdadeiro ou falso, né? Sim. Dá para usar Eu isso também. Né? eu uso tudo que eu posso, assim, usar, sabe? Eu adoro tecnologia, sou apaixonado, mas é claro que, tipo, a gente tem que ver o que rola, né, para cada escola. A gente tem que fazer um mapeamento socioeconômico antes de, enfim, utilizar algumas técnicas e tal, mas eu uso bastante coisa. Eu uso quiz virtual, uso realidade aumentada, realidade virtual, pasta virtual para colocar material, grupo de WhatsApp, enfim, uso um monte de coisa. Me Ótimo. amarro. Ó, a Nina voltou aí. Hoje Voltei, é o galera. dia do caos. Oi, Nina. Cara, a tecnologia é isso. É É isso. isso. Eu tava Faz parte fazendo. da live isso. Faz parte. É tudo para manter a galera no Exatamente. suspense. Tudo combinado. Mas, tudo combinado. Essa da internet é engraçado que muitas lives têm caído. As principais empresas de tecnologia do mundo e de streaming, elas reduziram o streaming deles de HD porque a internet não está suportando a quantidade de pessoas que estão conectadas. Então é real isso. Esse problema que está tendo, mas o meu problema não foi esse. O meu computador descarregou. E o que eu ia finalizar é justamente falar das redes sociais. Eu acho que é um tabu ainda na educação brasileira e eu concordo plenamente que seja ainda um tabu, porque muita gente ainda não sabe muito bem como utilizar nos ambientes escolares. Mas, e às vezes até acontece, de às vezes a gente está na sala de aula, aproveitando que viu algum post que tem a ver com o que o professor falou, mas por essa falta ainda de integração melhor das redes sociais com o modelo educacional, na verdade, nosso modelo educacional tem que mudar, às vezes o professor não entende e já acha que você está dispersando da aula. Então, eu compartilhei algumas dicas no meu Instagram ontem, algum vídeo, falando sobre isso. Falando como que pode aproveitar hoje as redes sociais mais usadas pelos jovens e como os jovens também podem aproveitar as redes sociais para ser uma forma diferente de você aprender, né? Do ponto de vista dos jovens, de aprender, do ponto de vista dos professores, de ensinar. Porque a gente não está sem esse contato físico, que já tem uma dinâmica diferente, já rola coisas diferentes quando você está frente a frente com as pessoas. Então, as dicas que eu dei foi muito para a matéria de história e redação. Eu relacionei a matéria de história e redação, porque se a gente for para ver, história se relaciona com qualquer matéria. No final, todas as matérias se relacionam. A gente precisa aproveitar muito essa interdisciplinaridade entre elas. Mas o que eu fiz lá é que o Instagram é uma das redes sociais mais usadas pelos jovens e a faixa etária que está estudando de ensino básico ou o início da graduação. E também é uma rede social que tem crescido muito entre os adultos e os mais velhos também, tanto para vendas e empreendedorismo, quanto para estudos e compartilhamento de conteúdo. Então, o que eu sugeri? Dos professores, eles criarem uma conta privada, no Instagram, um perfil privado, que só alunos da turma que ele dá aula vai entrar, e ele e o coordenador ou algum superior da escola ter a senha também. E aí ele compartilhar conteúdos e fazer interações que sejam mais dinâmicas com os filtros e as funcionalidades que o Instagram permite. Então, por exemplo, na redação, normalmente, a gente tem sempre que ler um texto, 2, 3, para poder escrever uma redação argumentativa. Alô, aí, todo mundo treinando por Enem, é normalmente assim que acontece. Então, o que eu sugeri até você compartilhar o texto, até o professor compartilhar esse texto, até o aluno ler esse texto, fazer uma relação com a história. Então, primeiro, pegar personagens históricos que tenham a ver com o tema que vai ser compartilhado para os alunos, né? Isso ajuda muito. E compartilhando a cada dia uma imagem e um textinho pequeno no Instagram, nesse Instagram que ele criar. Então, vamos dizer que o professor queira compartilhar sobre o tema de as guerras no contexto histórico, as guerras.
né? Como que as guerras influenciam na construção de uma sociedade. Vamos dizer que o tema seja esse. Ou o tema seja pandemias. Como as pandemias influenciaram na evolução da sociedade. Né? Então, eu estou jogando aqui temas propositais, que normalmente são temas que, de alguma forma, caem no Enem. Então, até o professor falar desses textos e dar esses textos para os alunos fazerem redação, ele pode compartilhar e pegar 3 personagens históricos de tempos diferentes, mas que têm a ver com o assunto, e compartilhar um pouco da história desses personagens. Vamos dizer, por 2 dias ou 3 dias. Compartilhar essas informações. E conversar com o professor de história para entender com ele o contexto histórico que o professor de história está trabalhando e como que o professor, sem os alunos perceberem, podem compartilhar ali e dar dicas para quando chegar no dia do professor compartilhar sobre a redação e dos alunos fazerem a redação, o aluno teve a oportunidade, sem ele perceber, de consumir conteúdos que tenham a ver com aquele tema de forma natural. Porque é isso, né? Tem a parte de atualidade do Enem que é super importante. Então, como que ajudar os alunos a continuarem motivados a ler e a ver notícias que não sejam só notícias do coronavírus, né? Que é difícil também. Então, eu dei essa dica do uso do Instagram, que aí você pode fazer enquetes com a parte de enquete do Instagram sobre o que o aluno entendeu ou não, sobre o que o aluno quer questionar ou não. Então, uma troca mais... uma troca mais digital, menos íntima, porém mais dinâmico também para a galera. Eu acho que essa e a da geometria. Desculpa, William, eu não compartilhei nada ainda de biologia, mas eu vou ter esse conteúdo de biologia para compartilhar no sábado. Mas eu compartilhei de geometria porque eu sempre tive dificuldade com a noção espacial, de ter noção de fazer com a noção espacial, com geometria. É engraçado que eu comecei a ter a melhorar a minha noção espacial quando eu entrei na universidade, porque eu tive acesso a outras formas de aprendizado, mas eu sempre tive essa dificuldade. E aí eu fui e testei com cobaias, que eu tenho cobaias, vulgo minha irmã mais nova, amigos mais novos e tal, que eu uso como cobaia para esses exercícios, porque eu dei aula para criança por 5 anos de programação, então ainda não dei aula para a galera de ensino médio, mas as minhas oficinas têm muito essa faixa etária, então eu usei muito essa galera de cobaia. Com a geometria, dá para você usar muita realidade aumentada e usar muito aplicativos que você consegue rotacionar os objetos ali. Ok. Mas pensando aqui, por que eu já vou indicar uma instalação de um aplicativo se eu posso usar isso no Instagram? Tá, vou explicar. Vamos dizer que o professor esteja falando sobre áreas e volumes também são matérias que caem bastante no Enem. Então, áreas e volume de figuras geométricas. Então, como que eu posso fazer com que o aluno ele se engaje e procurar isso no dia a dia deles? Porque, para mim, a maior dificuldade que você tem, às vezes, de entender a matemática, às vezes não sempre, é você conseguir visualizar ela no seu dia a dia. Então, com esse mesmo Instagram, o professor de matemática e geometria, ele pode fazer o seguinte, lançar um desafio depois que ele compartilhar sobre a aula. Então, teve a teoria da aula, ele lança o seguinte desafio. Caça ao objeto. Vulgo, eu estou tirando aqui a ideia do caça ao tesouro e colocando para a geometria. Então, eu pego, faço caça ao objeto, depois eu faço a teoria com os alunos, e aí eu falo assim, cara, agora eu quero que vocês olhem ao redor de vocês, onde vocês estão, e tirem uma foto de um objeto que lembra tal objeto que eu vou colocar aqui para vocês. Então, ele está relacionando quadrado e trapézio. Então, eu vou pedir para o aluno tirar uma foto onde ele consiga reconhecer que esses 2 objetos estão juntos, dentro do ambiente dele. E, tipo, cara, quando eu testei isso, cara, foi bem divertido, porque rola bastante dúvidas. E aí você consegue ir aprofundando e fazendo o aluno perguntar, porque está tendo uma dificuldade também nesse estudo online, de o aluno perguntar e trocar com outras pessoas e não ficar só guardando para ele essas dúvidas de forma divertida. Então, Google, já que eu estou dizendo dessas dicas para os professores, é uma dica que serve para os alunos. Porque vocês podem criar grupos de estudos, aproveitar esse ambiente virtual e ferramentas e as redes sociais que dá para ser criado isso e aproveitar as redes sociais de outras formas. Então, imagina, tem como criar hoje grupos no Instagram, por exemplo, entre a galera. Cria grupos no Instagram com as pessoas que vocês costumam estudar. E vão lançando esses desafios entre vocês, usando filtros, usando a câmera, usando vídeos, porque, assim, vai parecer no primeiro momento algo muito mais divertido do que você está aprendendo. Mas depois vocês vão entender que quando vocês tiverem que
ver uma questão sobre isso, você vai lembrar dessa brincadeira e desse momento que você teve de aprender brincando e se divertindo com os alunos. Então, acho que essas eram as dicas finais que eu queria dar do uso das redes sociais também, porque quando você fala tecnologia, não é só um site, um canal no YouTube ou um aplicativo, envolve toda uma cultura digital e deixar vocês livres assim, para usarem a criatividade mesmo. Porque esse momento, como repetir isso, já está muito difícil, a gente não precisa tornar mais difícil isso. E uma observação que eu queria muito fazer é a gente ter paciência com quem não tem essa habilidade. Então, acho que isso permite você ajudar também aquele amigo, aquele seu colega que não tem essa habilidade ainda com as redes sociais, ou que não tem acesso à internet, dele ficar mais leve se você puxar ele para estudar com você, de alguma forma. Então, se você tem vizinhos que não tem acesso à internet, chama ele para uma tarde e faz esse uso com as redes sociais, essa nova. A gente precisa entender que a gente vai entrar num momento que a gente precisa pegar essas ferramentas digitais que criaram e colocaram para a gente e usar elas ao nosso favor e remodelar o objetivo delas. O objetivo do Instagram, no primeiro momento, era só postagem de fotos na praia. E hoje eu já consigo pensar essas alternativas para o Instagram. É a mesma coisa, o Facebook era só um lugar de textão. E hoje a gente está tendo aqui uma aula. Então, essas pequenas coisinhas, essas pequenas mudanças que a gente pode fazer usando a tecnologia, eu acho que já dá uma motivação diferente. E não deixa a gente desmotivado em meio a tudo que está sendo colocado para a gente aí. Então, essas eram as dicas que eu queria dar assim, rapidamente para vocês. Eu acho que meus cachorros participaram dessas dicas aqui também. São 7 cachorros. Então, também é outra dificuldade aí, que eu acho que vai precisar na live de planejamento de estudos, William, por favor, você faz desse momento da galera que está em casa, com um monte de gente em casa, com muito barulho, como que você não perde o jogo de cintura. Eu continuei falando aqui para vocês, eu não me distraí enquanto os cachorros estavam falando, mas é porque eu já tenho uma habilidade de lidar com muito barulho e como eu mantenho a concentração de fala. Então, acho que, de certa forma, isso ajuda a gente, vai preparar a gente para a vida aí. Mostrou na prática o que a gente estava conversando. Mostrou na prática. Tudo combinado, tudo combinado. Tudo combinado. Sensacional, cara. Anotei tudo aqui. Muito bom, galera. Vocês mandaram muito bem. Eu tava dando uma olhada, a galera tava só tecendo elogios, mas não vi nenhuma dúvida, assim. Eu acho que de repente veio alguns pedidos aí de fazer essa live aí, acho que a gente tem que garantir, de repente a gente faz agora no Instagram, de repente, quem sabe, ó. Depois faz essas questões, né, que a Nina colocou, para testar, pra galera, de repente, depois da live, fazer também isso das enquetes, né, no Instagram também, de repente, sim. Vamos testar fazer isso também. Sim. Vocês têm considerações finais agora, gente? Encaminhando agora para o final da aula, querem... Cara, eu achei maravilhosa a fala da Nina. Beijo pra mãe. Mãe, tô na live. A minha mãe tá começando aí, ó. Cara, achei maravilhosa a fala da Nina, assim, e essa questão da tecnologia na escola ainda é um tabu fortíssimo, fortíssimo. Existe ainda uma noção de que a tecnologia, ela atrapalha e... Enfim, ela cria... Tem até aquelas falas clássicas, né? Tipo, até os alunos têm essa dificuldade de ter essa percepção por conta de uma cultura construída. Tipo assim, hoje não teve aula não, só teve vídeo. É tipo, como assim, mano? Tipo, não, o professor não deu aula não, ele só levou um jogo pra gente jogar lá, que não sei o quê. Aí eu pergunto, mas sobre o que foi o jogo? Sobre, sei lá, filogenia, sobre a evolução das espécies. Pô, então isso foi aula, né? Então eles mesmos têm essa dificuldade de usar, de entender que o uso da tecnologia é aula, sabe? Porque a gente está rompendo barreira mesmo aos pouquinhos, sabe? Então é novidade para os professores, especialmente os professores mais experientes, né, que estão há mais tempo na rede, que não estão tão acostumados com esse tipo de coisa, e para os alunos também, mesmo sendo jovens, eles não conseguem ainda naturalizar isso, porque para eles é muito novo. Então assim, tu cria um ambiente até de liberdade às vezes. Pô, galera, a gente vai fazer um trabalho de audiovisual, é o que eu vou fazer esse ano com os alunos, para trabalhar a questão do corpo e antirracismo, né? O projeto desse ano com os meus alunos é esse, usando audiovisual. E tipo assim, você fala, façam o que vocês quiserem, com foto, com vídeo. Tem um aluno meu que tá criando um aplicativo de autoestima, né, para os outros alunos. Aí eu falei, pô, sensacional, sensacional. Só que muitos alunos têm essa dificuldade. Caraca, professor, não sei o que fazer, como é que faz isso?
Porque não tem ainda essa cultura de construção de autonomia para usar a tecnologia, porque ele fica assim, caraca, a pessoa tá me dando liberdade para usar a tecnologia que eu quiser, tipo, e agora? O que eu faço com isso? Entendeu? Então é uma dificuldade, mas é importante, cara, a gente estimular isso cada vez mais. Não, acho que essa sua fala foi ótima dessa independência. É aquela frase que a avó sempre diz. Toda liberdade vem com regras, né? Mas aí quando você fala, tira as regras e fala assim, não, pode usar o celular. Fica todo mundo assim, realmente. Ué, mas por onde que eu começo, professor? Não tem uma dica? Não, pode usar o celular. E aí fica realmente fica assim, todo mundo parado, tá. Professor, deixa eu usar o celular. E aí não sabe muito bem como se virar. Eu acho que é isso. Tentar aproveitar esse momento, por mais que difícil que esteja, pra gente treinar esses dois lados, a independência dos alunos e ajudar na formação dos professores também, cara. Porque eu fico vendo muita galera reclamar, mas é isso, a gente precisa entender que foram formações diferentes, para momentos diferentes. E agora está no nosso papel como jovens professores e professores de nos ajudar, entendeu? Nos ajudar nesse momento, porque não tem como a gente ficar julgando e apontando dedos. Mas quem sabe mexer com a tecnologia ajude o professor a colocar isso em sala de aula e o professor ajuda o aluno nessa independência, porque afinal é isso. Um precisa do outro. Não existe essa de que robô vai roubar o professor, eu não acredito nisso. E eu adoro robôs, eu sou fissurada em robótica, mas para mim existem limites que a gente precisa colocar numa interação, principalmente dentro do momento escolar. Exato. Concordo 100%. Concordo 100%, é isso mesmo. Eu acho que essas técnicas claro que a gente tem que ter sempre muito conhecimento sobre com quem a gente está trabalhando, né? Então, eu vou passar uma atividade para casa, por exemplo, usando tecnologia, é óbvio, eu tenho que saber quem é meu estudante, se ele tem acesso, né? Então, eu super recomendo sempre fazer um mapeamento da turma, e tem recursos virtuais até para fazer isso, tem Google Form, tem um monte de coisa. E que aí você vai orientar a tua prática, né? Antes de começar a usar isso com os meus alunos, eu vi qual é o percentual de alunos que está dentro dos grupos de WhatsApp. Eu vi que é, mais de 90%. Então, dá para fazer algumas técnicas, mas sempre tem aqueles que ficam de fora. Então, tem que organizar estratégias para adaptar, para conseguir fazer com que esse aluno também tenha acesso. Então, eu estou com muita dificuldade, por exemplo, com essa estratégia agora do Estado, de EAD e tudo mais, porque isso está sendo feito à torta direita, entendeu? Isso está sendo feito sem entender que existe metade da rede sem acesso, e etc. E parece que não vai haver reposição para os alunos que não têm acesso. Mas, use em sala de aula, você conhecendo sua turma, você levando a tecnologia, mesmo que os alunos não tenham celulares, às vezes. Às vezes o professor tem, só que ele não sabe o quão poderoso é aquilo que ele tem no bolso. Entendeu? Sim. Exato. Sabe, eu organizo, às vezes, meus alunos em grupos, eu levo o meu celular com um jogo qualquer ou com uma técnica de realidade aumentada e vou de grupo em grupo mostrando uma célula em realidade aumentada, sabe? Para eles no meu celular. Eles não precisam baixar o aplicativo, sabe? Então, acho que é incrível. É isso, aí tateando e fazendo. É isso. Um spoiler aí, eu acho que no nosso atual... Não acho que nem no nosso atual. É que o nosso governo, como um todo, política e cultura brasileira, a gente ainda não está acostumado com a tecnologia em sala de aula. A gente está acostumado a compartilhar, colocar e comprar tablets e jogar nas salas de aula, falar para os professores se virem, falar para os alunos se virem, mas a gente ainda não está acostumado com a cultura digital. E aí acontece isso que está acontecendo. No momento desse caos, que poderia estar tudo super estruturado, minimamente estruturado pelo menos, a gente está encontrando esses problemas de alunos. Isso aumenta a ansiedade dos alunos, porque os alunos que não têm acesso à internet e não conseguem cumprir com as atividades, ele começa a ficar nervoso, achando assim, cara, pronto, às vezes a única forma que eu tinha de achar que eu posso vencer na vida, ou que eu posso mudar de vida, ou que eu posso ajudar a minha família, está sendo tirada de mim e eu não sei nem como lutar com isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. Enfim, passa por diversas questões e tem me preocupado bastante. Observar isso. E o que eu estou tentando fazer é conversar mais com os professores, porque aí os professores, em sua maioria, vamos dizer assim, têm minimamente um acesso à internet ou um acesso a algum dispositivo. Então, como fazer com que os professores consigam pensar alternativas para os alunos que estão sem acesso? Infelizmente, quem deveria estar pensando por todo mundo
não está pensando direito. Então a gente tem que hackear. Isso. Hackear o que a gente pode, como a gente pode, é isso. Perfeito. Então é isso, gente. Acho que foi ótimo. Agradecemos muito a presença de vocês dois. São dois queridos, dois feras aí. E a gente agradece muito. Beleza, galera? Depois a gente vai colocar as redes de vocês pra galera acompanhar também, seguir, né? Tanto no canal no YouTube, né? Do William, enfim. Pra galera poder acessar onde a gente tá fazendo parte, certo? Então é isso. Agradeço. Tamo juntão. Nina, maravilhosa. Obrigado. Obrigado, anotei tudo, aprendi muito. Valeu, Matheus, pelo convite. Demais, Valeu, galera. Obrigada pelo convite. Ih, cortei, Nina. Foi mal. Vou te colocar de novo. Fala, Galera, foi boicotado aqui na live, mas... Obrigada demais aí pelo convite, William. Super prazer te conhecer. Parabéns pelo trabalho. Vou compartilhar lá tecnologia e biologia. Pode deixar que eu vou compartilhar esse conteúdo. E vou te chamar para mais coisas aí, porque eu acho que é super legal essa troca. Sim, por favor. Já tem uma parada para falar contigo depois, a gente troca ideia. Valeu, Matheus. Muito bom.